Olá, bem-vindos novamente. Agora nós vamos resolver algumas questões do tema agentes públicos. Então vamos lá, uma questão do CESP que caiu no MP1 em 2018. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em um cargo público de natureza civil da Administração Direta Federal, os aprovados foram nomeados. Considerando essa situação hipotética, a legislação pertinente julgue um item a seguir. Então, o item é: o concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Até aí tá certo. Vamos ver a segunda parte. Seria dispensável se a contratação fosse para emprego público na administração indireta federal? Aí estragou tudo, né? Aqui tá tudo errado, porque mesmo sendo emprego público na administração indireta, como na empresa pública e na sociedade de economia mista, o concurso público ele é obrigatório. Olha o que fala o artigo 37 da Constituição, no inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público, né, encargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Cargo em comissão não precisa de concurso público, mas para ocupar cargo ou emprego público precisa de concurso público, mesmo que no cargo público tenha estabilidade que no emprego público não tem. É preciso concurso público. Então, tá errado essa assertiva. Próximo. A garantia constitucional de permanecer no cargo público após 3 anos de efetivo exercício denomina-se efetividade. Errado. Não é efetividade, é estabilidade. Isso está previsto, deixa eu ler para vocês aqui. Isso está previsto no artigo 41 da Constituição. Olha só, de acordo com o texto constitucional, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Portanto, isso é estabilidade, não efetividade, tá bom? Efetividade é o cargo que é efetivo. Estável vai ser o servidor. Ó, entende-se por efetivo o cargo, que depende de provimento em concurso público. Mas estável vai ser o servidor, tá? O servidor público. Então, para ser estável, precisa de 3 anos de efetivo exercício e isso é estabilidade e não efetividade. Então, está errada essa assertiva. Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e por isso estão fora do rol de agentes públicos. Errado, não estão fora. Eles são agentes públicos. Eles são agentes administrativos e estão dentro da classificação dos agentes administrativos. Mesmo que eles sejam empregados públicos e sejam seletistas, eles são agentes públicos. Então, está errado. Próxima. CESP do TRT Bahia, né? Do TRE Bahia, de 2017. Os outros foi do Superior Tribunal Militar de 2018 e da Controladoria Geral do Município de João Pessoa, em 2018. Eu esqueci de falar. Então, a próxima do TRE Bahia, do CESP. O particular que recebe a incumbência da execução de determinada atividade, olha só, recebeu um particular a incumbência de executar uma atividade, obra ou serviço público e os realiza em nome próprio. Quem são esses? Os delegados, os delegatários, né? Igual a gente aprendeu,
que os delegatários, eles são aqueles particulares, pessoas físicas ou jurídicas que recebem a incumbência de executar uma determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio por sua conta e risco, sendo pagos pelos usuários do serviço público, mas sobre fiscalização e normas do Estado, né, do delegante. Então, agente administrativo não é, que nós sabemos que é aqueles que exercem função administrativa, têm vínculo de emprego, são os servidores públicos em sentido estrito, os empregados públicos e os servidores temporários. Agentes políticos também não é, porque são aqueles que têm um nível elevado, ocupam um alto escalão, né, um cargo de alto escalão no Estado, recebem subsídios e têm função de governo, função política, ditam as diretrizes. O agente credenciado é aquele que vai para fora representar o Brasil e o honorífico é aquele que exerce serviço público relevante de forma transitória e sem vínculo nenhum com a administração, como o mesário e o jurado. Então, só pode ser o delegado, letra C. Próxima questão do TRF1, em 2017, do CESP. Para que pessoas físicas que colaboram com o poder... e aqui está a resposta. Deixa eu tirar. Nossa. Então, finjam que não viu. Para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas, obrigatoriamente, tenham um vínculo empregatício com a administração pública e sejam por essas remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Como vocês viram, tá errado. Por quê? Porque, primeiro, o erro está aqui no obrigatoriamente, né? Para elas serem consideradas agentes públicos, não é obrigatório que elas tenham vínculo empregatício. Por quê? Porque o agente honorífico não tem vínculo empregatício, eles são agentes públicos. E eles também não são remunerados, né? Então, não é preciso... para ser agente público ser obrigatoriamente vinculado com a administração e nem ser remunerado. E leiloeiro, tradutor e intérprete, eles são delegados, né, delegatários, e eles são remunerados. Então, tá tudo errado essa questão, tudo errado. Então, errado. Vamos ver a historinha. João, essa é interessante. João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade, presta atenção, entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica e direito privado, ou seja, empresa pública ou sociedade de economia mista. Acerca dessa situação hipotética, Júlio, os itens seguintes. Da Anvisa, isso em 2016, no CESP. Com a aprovação nesse referido concurso, João passará a ocupar cargo público efetivo regido pelo regime jurídico único de servidores públicos civis. Errado, porque se ele está numa entidade de administração indireta e é de personalidade jurídica de direito privado, então não pode ter um cargo público efetivo, ele tem um emprego público. Então, tá errado. E a outra questão referente a essa historinha é que, na situação descrita, após 3 anos de efetivo exercício, João adquirirá a estabilidade estatutária própria de servidores públicos. Errado. Como ele tem um emprego público, ele não tem estabilidade, ele é seletista. Então, tá tudo errado, tá bom? Ele é seletista e não tem estabilidade. Então, pois tem emprego público. Então, errado. Próxima, do CESP, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 2016. O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Tudo errado. O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ele não tem estabilidade.
Ele é estatutário, comissionado, ele é estatutário, é servidor público em sentido estrito, só que ele não tem estabilidade. Ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento ele pode ser mandado embora. Mas o seu vínculo é estatutário. Só não é um vínculo efetivo, e sim transitório em comissão. Agora, se fosse um servidor público efetivo que ocupasse um cargo em comissão, ele sim teria estabilidade após 3 anos, né? Porque isso, como nós vimos, é possível também. Mas se for exclusivamente ocupante de cargo em comissão, ele nunca vai ser estável, a não ser que ele faça concurso público. Então, errado. Próxima, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, de 2016, do CESP. A definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e os servidores temporários. Certo, finalmente, né? Uma certa. Certinho. Mas, Cíntia, servidor público em sentido amplo, que são os agentes administrativos, não são os servidores públicos em sentido estrito, empregados públicos e servidores temporários? São. Então, mas aí tá falando só que são os empregados públicos e servidores temporários. Cadê o servidor público em sentido estrito? Aqui não fala que é apenas, né? Aqui fala que engloba. Então, não tá restringindo, tá falando que engloba esses dois. Não importa se falta um, não tá restringindo, então tá certo, tá bom? Mas, de fato, falta um, que é o servidor público em sentido estrito. Mas aqui, como não restringiu, a questão tá super certa. Agora, da FCC, mudando a banca, caiu para técnico de nível superior da Prefeitura de Teresina, Piauí, em 2016. Conforme estabelece a Constituição Federal, a avaliação especial de desempenho, ela é condição necessária para quê? Para quem é servidor público em sentido estrito, efetivo, entra por concurso público, ele, para ter estabilidade, ele leva 3 anos, ele passa por avaliação especial de desempenho. Então, para ele ter estabilidade, ele tem que ser avaliado por uma comissão especial. E isso que está perguntando essa questão. A avaliação de desempenho, ela é condição para quê? Para ter estabilidade após 3 anos. Então, vamos ver cada um. Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo ou emprego público. Não, emprego público não tem estabilidade. Então, fora essa. Letra B. Os titulares de cargo em comissão adquiram estabilidade? Não, a avaliação de desempenho não é feita para quem é comissionado, porque os comissionados não adquirem estabilidade. Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, certo, em virtude de concurso público, certo, adquirem estabilidade, certo, após 3 anos de efetivo exercício, certo. Perfeita esta questão. Gabarito letra C. Vamos ver os erros das próximas. Para os servidores temporários, já parei por aqui, né? Não, os servidores temporários têm uma função pública e a qualquer momento o contrato deles pode acabar se aquela necessidade temporária acabar. Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público ou não. O erro está em ou não, né? E não é 2 anos de efetivo exercício, e sim 3. E a última, da FCC para técnico administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público, em 2015. Os agentes públicos subdividem-se em 5 espécies, bem diferenciadas. Dentre elas, o agente é aquela divisão de agentes públicos, que nós vimos que são os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes credenciados e os agentes delegados. 5. Ele quer um deles. Investigador? Não. Corporativo? Não. Integral? Não. Supervisor? Não. Delegado? Sim. Gabarito, letra E. O resto tá errado. E é isso então, gente. Espero que tenham gostado das questões. Espero que tenham gostado também das aulas. Nas próximas aulas trataremos de assuntos variados. Tentarei sempre trazer questões. Eu vou fazer uma sequência de aulas de direito do trabalho, mas de outros assuntos eu vou trazer questões variadas,
assuntos variados para o canal atender a várias pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Se você gostou desse vídeo, curta, ative o sininho, inscreva-se se você ainda não está inscrito, acompanhe lá no Instagram que sempre vai ter dicas de concursos públicos. E é isso, muito obrigada, até mais, tchau, tchau!